colega da enfermagem, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live super especial aqui no canal do Empoenf. E hoje a live tem uma pegada mais do que especial. Para mim, é um grande movimento, um grande ato democrático de informação, incentivo e processo eleitoral transparente. E iremos receber um membro da chapa 2 das eleições daqui do Rio de Janeiro, do Corém RJ. Então, para ajudar os meus colegas e as minhas colegas que vieram me perguntando ao longo do tempo com quem eu iria indicar, quem eu iria votar. Então, eu achei muito mais bacana um ato de empoderamento, trazendo para os nossos colegas para cá a oportunidade de você conhecer, de você ver, de você aprender e de você se estruturar melhor nas propostas de cada pessoa, né? De cada chapa que está trazendo as suas colocações aqui. Então, a gente começa esse processo agora com a chapa 2, trazendo as suas propostas. Já se você quer ajudar e trazer mais pessoas para conhecer e a gente fazer um processo eleitoral realmente bacana e democrático, e sim, a enfermagem aprender a fazer o seu processo eleitoral e a sua votação de forma digna e coerente, compartilha essa live agora, clicando aí nessa gaivota e compartilhando com seus principais amigos da enfermagem, principalmente com a galera daqui do Rio de Janeiro, que tá na dúvida de quem votar, que quer saber mais sobre as eleições do Corém. Então mande para eles, já vai ser uma grande ajuda as pessoas entenderem quem elas devem votar e conhecer esses candidatos principalmente. Então, se você tá muito afim de conhecer as propostas, eu já adianto, tem bastante conteúdo na internet, as chapas estão disponibilizando informações muito importantes e muito relevantes para todos nós, para a gente conseguir ter mais assertividade nas nossas escolhas, tá bom? E aproveitando também, já fique muito à vontade para mandar perguntas e saber aqui, né, as intenções e as propostas. Pode deixar bastante coraçãozinho aqui nessa live, que vocês sabem que eu amo receber coraçãozinho. E sem mais delongas, pra gente não perder tempo, eu vou trazer o nosso convidado de hoje, super especial. Me sinto privilegiada e muito honrada de poder tê-lo aqui no nosso canal. E vou convidá-lo neste momento para estar aqui conosco. Então, só um minutinho, pessoal, enquanto eu convite. Então, fiquem à vontade, pode mandar bastante pergunta, tá bom? Boa noite, doutor Ítalo! Boa noite, doutora Caroline Maroto. É um prazer imenso estar aqui com você. Ao mesmo tempo que eu agradeço, em nome de toda a Chapa 2, a oportunidade de otimizarmos esse espaço cedido por você nesse momento tão importante de democracia para a enfermagem. A gente entende que a enfermagem se fortalece também em sistemas democráticos. Então, muito obrigado por essa oportunidade. E de poder conhecê-la também nesse momento. Pois é, desculpe te cortar, mas eu tô me sentindo extremamente ansiosa e muito feliz, porque eu já segui o seu trabalho aqui no Instagram, né? E aí, quando eu recebi aqui, através da nossa querida professora Tirel, a indicação do seu nome para vir conversar conosco, eu fiquei extremamente feliz. Então, mais uma vez, muito obrigada e duplamente obrigada, né? Por ceder o espaço na sua agenda e por trazer conteúdo relevante para a gente. Então, doutor Ítalo, sem mais delongas, estão todos aqui muito ansiosos e muita gente tem mandado para mim aqui no direct e no meu WhatsApp perguntas sobre em quem votar. E aí, por isso, eu pensei nesse movimento. Vou ser muito sincera, eu tinha um sonho de fazer um debate entre as chapas, sabe? Nada de debate estilo Globo, não, mas um debate realmente encorajador, inovador, que as pessoas pudessem entender qual é a premissa de cada chapa que vem. Porém, eu não tenho subsídios ainda esse ano, quem sabe nas próximas a gente consiga. E aí eu decidi, então, fazer esse circuito de lives trazendo as chapas. Penso que assim a gente cria esse movimento democrático e esse ato de empoderamento dos nossos colegas saberem quem votar, né? Então, por gentileza, se apresente para os nossos seguidores que ainda não têm a oportunidade de conhecer o seu trabalho. Eu acho um pouquinho difícil, né?
Mas se apresente, conte um pouquinho da sua história pra gente. E já aproveitando o gancho, como que surgiu esse desejo aí, então, de compor uma chapa do Corém? Então, muito interessante essa pergunta. É uma oportunidade que a gente tem de falar e quem estiver aí nos acompanhando de poder ter também um entusiasmo pela enfermagem. Primeiro, começar pelo fim, dizer que esse movimento é um movimento de compromisso com a enfermagem. Mas a minha história com a enfermagem começa numa relação bem pessoal. Minha mãe, técnica de enfermagem por muitos e muitos anos, então eu convivi ali desde a infância. E foi um processo de aproximação e de entender a importância da enfermagem desde então, só mesmo que refletindo depois como enfermeiro das questões de necessidades para a valorização do processo de trabalho, desde uma relação pessoal, como eu disse, mas também vivenciando na formação, no trabalho, né, da enfermagem, na formação de outros enfermeiros, entendendo a importância dessa profissão para a consolidação do Sistema Único de Saúde, para o fortalecimento de todos os sistemas de saúde do mundo e qualidade de vida das pessoas. Então, nesse movimento de cada vez mais pertencimento ao mundo, ao contexto da enfermagem, e descobrindo todas essas potencialidades e desafios, porque a gente sabe que nós temos muitos desafios, não são poucos, que partem muito da valorização, do conhecimento social e de condições para garantirmos condições dignas para o nosso processo de trabalho. Então, sou enfermeiro, né? Então o meu primeiro título é o título que eu carrego e me apresento inicialmente, sou enfermeiro Ítalo. E dentro da enfermagem, eu escolhi uma posição, né, de estar onde é que eu posso, dentro da enfermagem, exercer o meu processo de trabalho para uma transformação social, aquilo que minha profissão me confere. E nesse processo, então, vocês podem perceber pelo sotaque, que eu não sou carioca, mas o Rio de Janeiro está no meu coração. Eu sou maranhense, formei na Universidade Federal do Maranhão, fiz o curso de enfermagem, e isso em 2010. E depois vim para o Rio de Janeiro para fazer o mestrado na Escola de Enfermagem Ana Nery. E como eu não acredito que nada seja por acaso, essa história de vir para o Rio de Janeiro foi durante um congresso em São Paulo, em que eu pude conhecer a minha orientadora, que não está mais entre nós, a professora Josete Luzia Leite, que também era nordestina, mas fez toda a sua carreira no Rio de Janeiro. E na ocasião fiz o mestrado, e depois o doutorado também na Escola de Enfermagem Ana Nery. Durante esse processo, fiz o concurso para o FRJ, Campus Macaé, onde eu tenho um imenso orgulho de estar à frente na formação de enfermeiros que possam atender esses desafios do fortalecimento do Sistema Único de Saúde e valorização da enfermagem. Então, estou na UFRJ Macaé desde 2013 e no programa de pós-graduação da Escola de Enfermagem Ana Nery. Mas então, por que nesse movimento todo eu quis assumir um compromisso de integrar uma chapa para o Corém? Durante esses últimos tempos, para além da pandemia, todos nós sabemos que a enfermagem está vivenciando um ano ainda histórico. Nós estamos no bicentenário de nascimento de Florence Nightingale. É um ano designado pela Organização Mundial da Saúde como o ano das enfermeiras. Tudo isso a partir de indicadores científicos, técnicos, de evidências globais e nacionais, e me fizeram, então, participar de um movimento intenso que foi da campanha Nursinal, mas antes disso, como professor de deontologia, de exercício profissional, o núcleo onde eu me inseri, a linha de pesquisa do mestrado e doutorado, foi na linha de pesquisa de gestão e exercício profissional. Então, aquilo tudo, com toda essa mobilização social, eu resolvi entender que a gente precisa sair do plano das ideias cada vez mais para o plano das ações. Mesmo que eu já estivesse exercendo a enfermagem em outros contextos, quando me veio o convite, não foi assim, de início eu refleti e pensei, é importante sim agregarmos força, valor, competência, numa relação plural, né, de uma chapa plural, entendendo que é um processo democrático em que as pessoas tenham possibilidade de avaliar, de analisar criticamente, para poder votar. Então, a minha inserção nesse movimento, ela é pessoal, mas profissional, de muito desejo de fazer a diferença, de transformar, e a gente sabe que ninguém transforma nada socialmente sozinho. Então, a coletividade sempre é muito importante
junto dos demais membros da chapa 2, então resolvi aí essa empreitada. Nunca atuei no Corém, sou colaborador do COFEM, no GT Nursing e também, mais recentemente, numa Câmara Técnica de Educação e Pesquisa. Então, eu pensei, por que não? Por que não atuar de forma direta, numa gestão, se eleito formos, para fortalecer a enfermagem desse estado que me acolheu há 10 anos, que é o Rio de Janeiro. Por isso aqui estou, né, representando essa chapa, desse desafio, com muitos anseios, mas que eu acredito que mais do que os anseios e a humildade de aprender sempre, que nós temos que ter isso, é o desejo de fazer pela enfermagem, que nós sabemos que é tão importante, mas sabemos também da desvalorização do processo de trabalho, que acarreta no que nós temos observado, que é esse sucateamento na mortalidade da enfermagem, nas condições precárias, da desvalorização, e como é que nós podemos fazer isso de uma forma coletiva, numa instância que ao que compete o Corém, obviamente, né? Entendendo que existem o que está dentro das nossas possibilidades, mas entendendo que ninguém faz nada só, então arregimentando forças junto com outras instâncias, a partir das experiências que eu tenho tido andando aí pelo Brasil em relação à campanha nursing. Qual é o papel do Corém, por exemplo, numa relação de mobilização social, para além da fiscalização do exercício profissional, que é a prioridade, né, as condições dignas desse processo de trabalho, mas também agregando força e valor junto a demais instâncias para que a enfermagem possa, de fato, exercer o seu processo de trabalho com dignidade. Então, o enfermeiro Ítalo, professor de enfermagem, resolveu integrar uma chapa para tentar fazer acontecer junto desses demais membros. Por isso estou aqui. Muito bacana. E representa muito a sua fala para mim, porque eu vejo às vezes, né, na maioria das vezes até, uma enfermagem ainda muito escondida, né? A gente conversa muito, a gente sabe muito o que precisa, todos os nossos dissabores, mas a gente ainda sente essa falta da atitude de muitos de nós, e aqui me colocando também, porque também sou enfermeira. Então, essa sua atitude de estar aí compondo uma chapa, eu penso que seja um passo bem corajoso. Eu digo que eu não tenho ainda maturidade política para esse tipo de coisa, e eu entendo o quanto que é importante nós termos pessoas capacitadas e realmente com vontade de fazer algo diferente para nós. Então, mais uma vez, parabéns, doutor Ítalo, de verdade, aí pela sua ousadia de entrar numa chapa e ajudar aqui o Corém Rio de Janeiro, assim que, caso a chapa seja eleita, né? Já que a gente não pode ainda definir os próximos passos. Mas aproveitando, então, e já seguindo com o nosso leve roteiro que a gente já tinha preparado, vou trazer uma pergunta, que foi uma das perguntas mais questionadas pelos meus seguidores e mais colocadas na internet nos últimos tempos. Entendendo também que é competência de cada qual, né? Lembrando que nós temos aí entidades de classe que fazem as suas funções. Então, isso também precisa estar bem claro, como você pontuou, o que é do Corém e o que representa as outras entidades. Mas dentro do que compete ao Conselho Regional de Enfermagem, vamos lá. A pandemia trouxe para a gente alguns problemas estruturais. Eu costumo dizer que só exacerbou o que a gente já via há muito tempo, né? Que são a falta de dimensionamento de profissional adequada, a falta de equipamento de proteção individual e até mesmo esse sucateamento, como você colocou. Diz para a gente, nessa condição da fiscalização do Corém nesse cenário da pandemia, qual seria a proposta, então, da Chapa 2 no meio desse furacão que aconteceu? Muito interessante também a gente poder refletir sobre a situação atual da enfermagem diante de uma pandemia, que, conforme você colocou muito bem, ela é uma situação que é diagnóstica de toda uma conjuntura muito mais ampla e que vem muito antes dessa pandemia, das péssimas condições de trabalho que a enfermagem vem enfrentando. Que apesar de todo esse ano histórico e das pessoas se aproximarem um pouco mais do trabalho da enfermagem, mesmo que seja na iminência do medo, onde a ausência de uma terapêutica, por exemplo, definida, ou de uma vacina ainda, trouxe para a centralidade desse contexto o cuidado.
E apesar das pessoas terem uma visão mais aproximada da enfermagem nesse processo, nesses tempos, nós ainda assim observamos, mesmo na conjuntura da pandemia, uma desvalorização, tal qual a gente pôde observar aqui no Rio de Janeiro, no Hospital de Campanha do Maracanã, no momento em que estávamos ainda discutindo, comemorando o mês da enfermagem, a denúncia de condições precárias de profissionais de enfermagem em condições totalmente insalubres para cuidar de pessoas no momento em que nós estamos enfrentando a maior crise sanitária dos últimos anos, se não a maior da nossa realidade. Então, essa situação toda nos faz pensar, para poder responder a tua pergunta, contextualizando, nos faz pensar, primeiro, que nós, sim, estamos vivenciando condições precárias de trabalho, isso há muito tempo. Mas onde está enraizado tudo isso? A gente precisa entender esse fenômeno numa relação cultural, numa relação histórica, que nos coloca dificuldades diante de um sistema hegemônico político que envolve relações de poderes, por exemplo, que fazem com que nossos projetos de lei, nossas propostas, não transitem como nós queremos nas casas de lei, como a jornada semanal de trabalho, o piso de enfermagem, o piso salarial. E tudo isso trouxe uma seguinte reflexão, que também me colocou como membro de uma chapa do Corém, que é o que a sociedade conhece, compreende de fato daquilo que nós impactamos nesse sistema. Sim, porque muito embora seja papel do Corém fiscalizar o exercício profissional, né, o que compete fiscalizar o exercício profissional e fazer com que a profissão assuma o seu processo de trabalho respeitando o código de ética, mas também é prerrogativa desse conselho, dessa instância, manter elevados padrões da profissão para exercer com dignidade o processo de trabalho. Então nós estamos diante de uma conjuntura que é cultural, que é política e que envolve economia. De outro lado, nós temos a maior força de trabalho dos sistemas de saúde. No Brasil não é diferente, nós somos mais de 60% de recursos da saúde e estamos em todos os contextos. Muito tem se falado, por exemplo, na pandemia, que nós estamos na linha de frente. Mas nós estamos também na linha de frente, mas também no planejamento dessa linha de frente, na articulação de políticas públicas, entre outras questões. Mas esse distanciamento entre o que nós fazemos e o reconhecimento social reflete nas condições de trabalho, porque quando os empregadores, seja o Estado ou nas instituições privadas, não garantem condições dignas para exercermos o nosso processo de trabalho, e o Corém tem esse papel de fiscalizar esse exercício profissional, tem que entender também o processo de comunicação numa relação que seja pedagógica, né? A gente entende que não é essa lógica de fiscalizar para punir, mas numa relação pedagógica que faça com que a sociedade entenda que as condições dignas de trabalho da enfermeira diz respeito a todos, e não só a enfermagem. Para que a sociedade entenda que quando uma enfermeira está sobrecarregada, quando ela tem que trabalhar em mais de um emprego para viver com dignidade, isso não é um problema só da enfermagem, mas é um problema social que diz respeito a todos. E aproveitando que estamos no ano eleitoral, né, não só do Corém, do sistema dos Coréns, mas também para prefeitos e vereadores, é importante a gente fazer esse destaque. Porque no âmbito da Chapa 2, que eu integro, a nossa preocupação é fazer o que é prerrogativa do Corém na fiscalização do exercício profissional, mas também numa profundidade de visão para uma atuação que transforme essa realidade. Porque a gente não pode ficar na lógica de esperar acontecer, muito embora a gente vá fiscalizar, né? A gente não pode anteceder uma situação mesmo que seja pontual, mas a gente precisa entender os processos a partir dos indicadores que nós temos, das várias infrações, das várias incoerências que estão inseridas no processo de trabalho. Então, já que a gente está falando da conjuntura atual da pandemia, tudo isso me fez pensar muito a partir até do último ano desse movimento da campanha medicinal, quando nós realizamos, por exemplo, em muitos estados, audiências públicas nas assembleias legislativas desses estados, onde o Corém foi fundamental junto da ABEM, junto do sindicato, das instituições de ensino, de assistência públicas e privadas, em audiências públicas para que a sociedade possa entender o impacto que essa enfermagem exerce. Não só na qualidade de vida das pessoas, mas também na economia, seja a economia local, institucional, ou a economia nacional, né, de uma forma mais ampla. E a partir disso, esses dados, né, de desvalorização do processo de trabalho da enfermagem,
que fez com que nós, diante de uma pandemia, fôssemos o país com a liderança de morbidade e mortalidade de profissionais de enfermagem, é o que nos dá a certeza, um diagnóstico preciso, de que essa situação não é porque a enfermagem tem uma vulnerabilidade biológica maior do que os demais profissionais do mundo, é porque nossas condições de trabalho são precárias. Se nossas condições de trabalho são precárias, nós vamos cuidar de forma incoerente com aquilo que nós nos comprometemos no campo do exercício profissional para transformar a realidade. Então, não dá para que a gente possa fazer algo de forma dissociada de toda essa relação. Então, a gente entende na questão da pandemia que o Corém Rio de Janeiro, numa perspectiva aqui de proposta de gestão, precisa intensificar a cobertura de fiscalização, por exemplo, mas quando a gente fala de cobertura de fiscalização, não significa apenas aumentar o número de fiscais, de técnicos de fiscalização, mas também qualificar e entender que essa qualificação implica uma relação pontual, pedagógica e preventiva, para que entendamos que é um sistema. Nesse sistema, todos temos o compromisso de sermos vigilantes e de cobrarmos. Então não adianta eu aqui dizer para todos que estão nos acompanhando nessa audiência que nós, mesmo o Corém, independente de quem esteja no Corém ou no COFEM, em qualquer lugar, vai conseguir resolver todos esses dilemas sozinhos, numa gestão pontual. Então é entender essa relação social de impacto mais coletivo. Então, além de intensificar essa cobertura, é trazer como é que esses indicadores, a partir de audiências plenárias públicas, impactam políticas públicas, qualidade de vida das pessoas. Sabe por quê, doutora? O que eu penso é, enquanto a sociedade não compreender o que a enfermagem faz e não termos a sociedade como nossa principal advogada, nós seremos ainda massacrados por políticos que entendem que sistema de saúde é negócio. Então, se nós tivermos esse entendimento, que é uma visão ampliada de cobertura de fiscalização, de uma relação pedagógica, de entender que esses indicadores, eles sinalizam não só condições precárias de trabalho da enfermagem, mas também uma relação de dignidade da vida humana a partir desses cuidados, porque é uma relação de lógica. Se nós somos a maior categoria profissional inserida nos diferentes contextos 24 horas por dia, significa que nós temos um impacto social importante. Então, a despeito do processo de trabalho do Corém, Rio de Janeiro, nós temos que entender que esse papel, respeitando um dos princípios da administração pública, é tornar público, visível, o que nós fazemos. Todas as relações, os princípios da administração pública são importantes, mas aqui eu quero destacar a publicidade daquilo que nós fazemos. Por isso que eu parabenizo essa oportunidade e essa sua iniciativa de ter um canal que trabalhe esse empoderamento. Porque não adianta pensarmos ações de fiscalização isolada, de chegar no local e fazer a fiscalização, acompanhar essa denúncia, fazer uma plenária, se o entendimento desses trabalhadores, desses profissionais, que no Rio de Janeiro são mais de 300 mil profissionais, não ter um entendimento global daquilo que nos compete. Se essa relação não for plural, nenhuma gestão vai conseguir dar conta desses desafios. Então nós precisamos, ao tempo que a gente fiscaliza esse processo de trabalho para uma perspectiva, sobretudo pedagógica, para prevenir, né, e não só fazer cumprir a lei numa sanção mais punitiva, pedagógica, é entender a colaboração de um sistema. É óbvio que estamos todos cansados. E estamos desgastados, não queremos mais essa desvalorização, chega. Por isso que a gente tem uma mobilização global a partir de evidências que fomentam a valorização da enfermagem. Não é uma relação, digamos assim, apenas por estarmos no ano histórico do bicentenário de Florence Nightingale, mas são evidências importantes, científicas, globais, que sinalizam para o mundo todo, e não é diferente para o Brasil, portanto, para o Rio de Janeiro, que ou valorizamos a enfermagem, ou os sistemas de saúde do mundo todo entrarão em colapso. Ou valorizamos a enfermagem, ou as pessoas não terão condições de viver com dignidade, porque o sistema de saúde estará falho, né, com fragilidades consideráveis a partir dos recursos humanos que é a enfermagem. Então, como chapa 2, o que nós pensamos numa relação
plural é de que nós precisamos intensificar várias frentes. Precisamos intensificar a frente de fiscalização, mas condições de entendimento de toda a enfermagem sobre o que compete a ela nas diferentes instâncias. Nós precisamos fortalecer parcerias, inclusive junto ao Ministério Público, e publicizar esses processos, porque nós também estamos cansados da grande mídia falar mal da enfermagem, só apontar os erros, e esses erros, que são muitas vezes, ou a expressiva maioria das vezes, condicionados por condições péssimas de trabalho, por sobrecarga de trabalho. Não para justificar o erro, mas para compreender que aquele profissional de enfermagem está sobrecarregado. E se ele está sobrecarregado, potencializa a chance de erro, que é humana, mas que as condições de trabalho para que ele possa sobreviver, né, e mais de um emprego, para ter um salário digno, então potencializa esse erro. Então, na conjuntura da pandemia, nós temos destacado com a morbidade e mortalidade de profissionais de enfermagem uma situação que precisa ser vista para além da pandemia. Porque nós temos percebido, por exemplo, que um prognóstico ruim para a enfermagem é que a gente espera que a pandemia acabe logo, mas há uma tendência a uma desvalorização do processo de trabalho tão logo a pandemia se acabe, mais do que já temos no desemprego. E nós precisamos entender a relação, por exemplo, nós temos a necessidade de cada vez mais apontar e desenvolver competências que tenham aderência com as demandas sociais da enfermagem. Então, nós vivenciamos durante a pandemia a precariedade desse trabalho, mas não só em relação ao EPI, treinamentos para esses profissionais, enfim, várias coisas, várias questões que nós precisamos trazer isso no âmbito científico para a tomada de decisão, e que essa tomada de decisão, nas diferentes frentes que o Corém possa tomar, possa ser amparada por essas evidências, por esses indicadores, mas entendendo, sobretudo, que é uma relação plural de toda a enfermagem para a sociedade. Então, fiscalizar, potencializar essa cobertura de fiscalização numa relação de quantidade e qualidade, mas fazer com que todos da enfermagem possam se sentir pertencentes e partícipes desse processo. Eu acho que eu falei muito, mas é porque é uma questão que me inquieta bastante. Não, foi maravilhoso. E você se posiciona de uma forma que fala muito no meu coração. Porque eu penso o seguinte, quando eu decidi fazer esse ato de empoderamento aqui, individual, pequenininha, era exatamente para isso. Dar voz aos nossos colegas que naquele momento se sentiam sozinhos. E aí você fala de um ponto principal que entra muito em congruência com o que eu penso. Quando a gente valoriza, quando a gente empodera, quando a gente melhora as condições de trabalho de um profissional da enfermagem ou de uma categoria de enfermagem, aqui falando para os técnicos e auxiliares também, o maior beneficiário desse processo são os nossos pacientes, os usuários, né? Seja lá qual o nome que a gente queira colocar. E nós também nos colocamos aí numa condição melhor de trabalho e de sermos potenciais pacientes, porque isso é uma realidade. Então, quando eu fico me questionando e pensando assim, caramba, como é que será quando eu estiver necessitando de um atendimento? Que tipo de assistência de qualidade eu gostaria de receber? E aí, com essa reflexão, que você falou isso de uma forma muito brilhante. A enfermagem precisa compreender o seu papel e a sociedade também precisa entender qual é o nosso papel. E eu acredito que esses dois ganchos juntinhos, a gente só vai decolar com toda certeza. Então, já está aí dado o recado. Alguma colocação? Posso passar para a próxima pergunta? Pode ser. Antes de falar a próxima pergunta, assim, ressaltar que entre as questões, por exemplo, que a gente tem discutido muito na relação global da enfermagem é dar visibilidade para as experiências exitosas da enfermagem. E essas frentes, elas são amplas, né? Então, assim, um canal no Instagram e no YouTube, que eu vi, né, que é o canal no YouTube, e outras frentes, podcast, entre outras possibilidades, são fundamentais para aproximar aquilo que a gente faz, a gente sabe que a gente transforma essa realidade, mas da sociedade, numa linguagem acessível, porque a gente segue um exército, no Brasil nós somos mais de 2.300.000 profissionais de enfermagem, mas seguimos em muitas frentes invisibilizados, apesar de fazermos muito e transformarmos a realidade. Então essas frentes diferentes,
em relação à publicidade daquilo que a gente faz e trazer colegas, eu pude ver no seu Instagram, no seu canal, trazer pessoas para falar é um ato de responsabilidade social e generosidade com a própria enfermagem. E nós precisamos ter essa cultura de valorizar o colega, o profissional, os nossos pares. Se a gente não valoriza a própria enfermagem, nós seguiremos, mesmo sendo essa expressiva maioria do sistema de saúde, mas seguiremos fragmentados. E se somos fragmentados, nós dividimos forças. E aí é muito mais fácil as pessoas manterem condições indignas de trabalho, como acontece em relação às 30 horas. Exato, dividir para conquistar, né? Como já dizia lá aquele livro de guerra, né? Que é um dos preceitos da liderança. Infelizmente, a gente ainda tem esse tipo de conceito, mas eu acredito que a gente está mudando. O meu sonho é formar uma rede colaborativa, onde a gente possa trocar experiências e realidades, e que a experiência de alguém lá no Rio Grande do Sul valorize uma experiência de alguém lá em Manaus. Imagina quão bom será. Que coisa e aí a gente fortalece redes, né? Até para falar de gestão no âmbito do Corém. Então, quais são as experiências exitosas dos diferentes Coréns? Por exemplo, a gente traz uma relação de que é preciso que a gente fortaleça essas competências no âmbito da formação do enfermeiro, do técnico, e como é que o Corém, por exemplo, pode servir de contexto de estágio, de práticas pedagógicas na formação ampliada dos enfermeiros para que possa entender qual é o seu papel. Será que está claro para todos nós, para todos os estudantes, qual é o seu papel e como é que nós podemos potencializar esse papel junto às entidades de classe? Então eu penso que realmente o que tu falaste aí em relação a trazer uma relação plural de experiências para fortalecermos redes. Porque senão a gente segue aí realmente fragmentado. E se o cuidado e o conhecimento são processos relacionais, importa muito mais a qualidade dessas interações do que a quantidade. Então, concordo plenamente. Muito bacana, bacana. E entusiasmada com essas propostas. Vamos lá, já que a gente já citou tanto sobre a visibilidade, você é um dos membros da campanha Nursing Now, em todo esse cenário, e a gente percebeu, acredito que o brasileiro, né, e eu me coloco aqui, a gente às vezes tem o hábito de achar que esse problema é só nosso, né? E aí a gente pôde ver com a campanha que é um problema mundial, como você também citou. E aí a campanha nacional traz isso para a luz do mundo todo discutir essa condição da enfermagem. Então, sobre essa visibilidade, usando a campanha nacional como aí contextualização desse processo, e esse abismo que existe da nossa valorização, que a gente fica ainda meio que às cegas de entender como vai ser, o que vai acontecer. O que você pensa e qual é a proposta da Chapa 2 em relação a melhorar essa valorização e essa visibilidade? Muito bem. Eu até atropelei um pouco e fui falando sobre isso, porque é uma questão que inquieta muito, mas que tem muitas coisas que a gente pode falar. A relação da visibilidade tem uma dimensão dentro das sociologias das profissões que merece um destaque. Por exemplo, o que a sociedade compreende sobre a enfermagem, de fato? Qual é a visibilidade que nós temos, qual é a representação social que nós temos para a sociedade? Por quê? A sociedade vai valorizar aquilo que ela entende e atribui significado. Então, eu estava numa atividade essa semana e alguém perguntou assim, você acha que a enfermagem seguirá fortalecida após a pandemia? E aí eu penso que vai depender muito. Depende de como esse fenômeno que é a enfermagem se aproximou da sociedade, a ponto dessa sociedade reconhecer o impacto que nós exercemos e de tal modo atribuir um significado valorativo. Por exemplo, se eu não compreendo um determinado fenômeno, eu não atribuo significado. Se eu não atribuo significado, então eu sou indiferente. E a gente entende que a enfermagem precisa, então, se aproximar da sociedade numa relação de visibilidade daquilo que nós impactamos. E nós sabemos que nós impactamos muito. Mas também nós aprendemos a fazer tudo isso numa relação muito mais entre nós, né? Se a gente faz e não publiciza, a gente não tem uma política, por exemplo, de tornar público o nosso processo de trabalho, de empreender socialmente, de trazer essa visibilidade que o enfermeiro transforma na ciência, inovação e tecnologia o seu processo de trabalho, porque quando ele cuida, ele utiliza de tecnologias para o cuidado, seja tecnologias leve dura ou dura, numa relação de cuidado transversal. Mas o que eu penso? Nós precisamos
traçar estratégias efetivas para que a sociedade compreenda esse impacto e também os tomadores de decisão nas diferentes instâncias possam, de fato, compreender essa relação para a qualidade de vida das pessoas, né, para garantir o direito das pessoas à saúde e o dever do Estado, mas também o impacto econômico. E eu queria, então, aqui relatar uma experiência sobre essa questão, é de que numa dessas audiências públicas, em que nós articulamos a relação do Corém, mas da ABEM, dos sindicatos e diferentes instâncias de liderança da enfermagem, nós convidamos também políticos, deputados, vereadores, prefeitos, para poder acompanhar a sessão pública e entender o que a enfermagem faz, além do jornalismo local. Nessa relação, eu comecei a perceber um movimento de que todo deputado ou qualquer outro político que estava nessas sessões começava a perceber a dimensão da enfermagem, porque, ao meu entendimento, eles não tinham uma dimensão da quantidade que nós somos e do que nós fazemos de fato. Então, numa determinada situação, numa plenária dessas, um deputado disse assim, vendo toda aquela mobilização da enfermagem, a quantidade de profissionais e o impacto que a gente exerce junto à sociedade, ele falou assim, olha, enfermagem, conversem comigo que eu vou ajudar vocês. E aí depois eu pude falar naquela mesma audiência, eu falei, olha, não é uma relação de ajudar vocês, é ajudar a sociedade, porque quando eu fortaleço a enfermagem, eu fortaleço a sociedade, mas a sociedade segue desconhecedora desse fenômeno, de quanto a enfermagem exerce. E aí uma outra pergunta que vem a partir disso é, o quanto vale o nosso cuidado? Eu não falo só numa relação capital, mas o quanto vale o nosso cuidado numa dimensão social para a qualidade de vida das pessoas. O quanto vale cuidar de uma pessoa e manter a segurança desse paciente. O quanto vale uma medicação segura, o quanto vale articular políticas públicas de saúde para esse sistema único de saúde, que é maravilhoso, acontecer de verdade. Então vale muito, porque vale a própria dignidade humana na perspectiva do cuidado para a saúde. Mas a gente não aprende isso, a gente não mensura isso, a gente não tem dimensão disso. E o que é que o Corém pode fazer diante disso? Além de ver todos os indicadores que influenciam o exercício profissional nessa relação de valorização, tornar isso público, mas a gente não pode fazer isso de forma isolada, como eu disse. A gente precisa arregimentar forças junto de instituições das diferentes instituições, ABEM, sindicatos, demais associações, sociedades, aliás, instituições de ensino públicas, privadas, instituições de saúde. A gente precisa entender que quando nós vamos fiscalizar o processo de trabalho, não deve fugir a lógica de que eu vou fiscalizar para ver se o enfermeiro está fazendo a coisa bem feita. Não é isso. A gente tem que entender que essa fiscalização ela tem que ter um impacto social para além do profissional que está sendo fiscalizado e para além da instituição. Porque é possível que esses gestores que colocam a enfermagem, que tomam decisões, que colocam a enfermagem em condições insalubres de trabalho, não tenha também uma dimensão de conhecimento do quanto nós impactamos. E talvez não tenha uma dimensão também de economia institucional, de saber o quanto esse cuidado vale para a própria instituição, de qualidade, de assistência e de recursos materiais, humanos, do enfermeiro sobrecarregado, como é que ele atua, o técnico sobrecarregado, como é que ele atua. A desvalorização, como é que a gente pode pensar? No ano passado, só para contextualizar, eu tive num evento para falar com enfermeiras que cuidavam de pessoas com condições raras. E uma das enfermeiras me disse assim, olha, eu administro um medicamento que custa quase um carro, o valor de um carro. E eu falei, então quanto vale o seu cuidado para fazer essa administração desse medicamento com segurança, com competência, que você estudou para fazer, sem sobrecarga de trabalho, sem ter que estar numa vigilância para não dormir porque está vendo de um outro plantão para sobreviver. Então a sociedade precisa ter essa dimensão e o Corém precisa entender que essa fiscalização precisa alcançar uma relação pontual de fiscalização, cumprimento do exercício profissional e da ética, mas uma relação que extrapola a enfermagem. Então a Nursinal Brasil, né, e a Nursinal Global, ele traz numa relação de campanha que tem tempo para acabar, mas esses desafios a gente sabe que não findarão com a campanha, mesmo que a campanha tenha sido prorrogada para maio do próximo ano, seguindo aí uma perspectiva do desafio Nightingale, que é um desafio que busca a valorização da enfermagem na perspectiva da liderança, já que a gente está falando no ano histórico da enfermagem,
que é do bicentenário de Florence Nightingale, então eu queria fazer esse destaque, mas é entender que essa valorização, ela vem de uma relação de visibilidade. Se eu não sei o que a enfermagem é e faz, e eu estou falando da sociedade, talvez eu não valorize essa profissão tal qual ela impacta. E para uma relação política, né, nós temos que entender que se a sociedade não compreende, os políticos não valorizarão esse processo de trabalho. Porque envolve a relação econômica, envolve quem é mega empresário na saúde, quem financia todo o sistema político, a relação dono de hospital, por que ele não quer um piso salarial justo, condições dignas de trabalho a partir de uma jornada nacional de trabalho. Tudo isso é político, tudo isso vem de um entendimento de uma relação mais ampliada e que cabe também ao Corém, na prerrogativa do que compete à lei, que é de 73, que é manter também, além de fiscalizar todas aquelas atividades e conferir a inscrição no conselho, mas também manter elevado o padrão da profissão. Então, eu tenho que me preocupar com essa visibilidade também, publicizar esses dados. O que acontece na enfermagem do Rio de Janeiro? Qual o impacto que a gente exerce? A gente viu agora uma catástrofe acontecendo no hospital, que a enfermagem também... Exatamente, que a enfermagem foi impactada. Então, mas como é que a gente segue em condições insalubres, em diferentes contextos, todos os dias? Nós tivemos recentemente os aplausos nas janelas, nas sacadas, uma visibilidade na rede nacional de televisão. Nós ficamos felizes, é claro. Quem que não quer seu trabalho valorizado? Todos nós. Nós exercemos a enfermagem com muito amor, mas a gente precisa entender que essa valorização tem que acontecer. Até para despertar o interesse de talentos na enfermagem, de pessoas competentes para permanecer na enfermagem. Então, se essa visibilidade e valorização não acompanham esses desafios, né, os desafios epidemiológicos, os desafios para os quais nos capacitamos para exercer com dignidade, inclusive no campo das especializações de enfermagem, a gente não vai conseguir reter talentos, pessoas com competências na nossa profissão. E esse desgaste vem de uma valorização, de uma desvalorização, aliás. Essa desvalorização ela é traduzida também em salário. Então, quanto que é pago para a enfermagem? O que é que a sociedade compreende? Qual é a visibilidade? Então, a gente tem que ter visibilidade, por exemplo, que a pesquisa fundamenta o exercício profissional. Para a gente traçar, inclusive, planos e estratégias de prioridades, de necessidades e prioridades na relação de fiscalização, uma relação pedagógica e para o exercício profissional com coerência e cumprimento do código de ética. Para que isso aconteça, eu penso que a gente precisa transformar toda essa enfermagem mais numa relação de rede. Que o enfermeiro possa aprender o cuidado adequado, a melhor técnica baseada na melhor evidência, mas ele possa entender que ele precisa falar sobre aquilo que ele faz. Ele precisa falar daquilo que ele faz numa relação conectada com outros profissionais da enfermagem. Senão a gente vai passar por essa pandemia, iremos passar pelo Ano Internacional da Enfermagem, pelo bicentenário de Florence Nightingale de nascimento e voltarmos para condições de invisibilidade. Nós não queremos só os aplausos nas janelas, nós queremos essa visibilidade e valorização traduzida em condições dignas de trabalho, e essas condições dignas implicam em salário, implicam uma jornada coerente com a dimensão humana de quem vai cuidar de outro ser humano, né? E também de condições de estrutura, né? Então, de capacitação, e o Corém também, não sozinho, isolado, mas também ele vai fiscalizar tudo isso no que diz respeito ao exercício profissional. Bacana. Você pontuou essa condição, né, essas condições de relação de trabalho. A gente sabe que muito disso, só para clarear para quem não entende realmente a função de cada entidade, muitas dessas coisas também estão atreladas à função do sindicato. Mas a gente sabe que o Corém pode ajudar a tomar decisões e estar ali junto, né, trabalhando para que algumas coisas aconteçam. Então, só para a gente deixar bem claro aqui, e você pontuou a questão econômica, e eu penso que talvez a maioria da enfermagem ainda não esteja pronta para discutir sobre isso, assim, falando de grande massa, né? Infelizmente, porque eu penso que o ato de politizar a enfermagem é um dos formatos do empoderamento. Quando a gente pensa numa enfermeira, num enfermeiro, num profissional da enfermagem de modo geral, que começa a ter o seu absenteísmo, a sua falta
por diversas razões, sejam por doenças psicossomáticas, por doenças psicológicas, ou por doenças realmente físicas, por excesso de trabalho, o quanto que isso impacta na saúde daquele indivíduo, daquele CTI que ficou descoberto, daquela emergência que ficou descoberta, daquela clínica da família que ficou sem o seu enfermeiro. Então, o impacto financeiro disso não é só na vida do profissional, é na vida da sociedade de um modo geral. Então, assim, essa sua fala, para mim, foi brilhante e a gente precisa realmente mostrar isso para o mundo, que quando uma enfermeira adoece, muitos pacientes sentem a ausência dela, não só a ausência de uma outra categoria profissional. Então, mais uma vez, muito obrigada. Tá me fazendo aqui, minha cabeça tá fervilhando de coisas. Acho que eu ficaria mais do que 2 horas numa live com você fácil. Vamos lá. Quer se pronunciar ou posso passar para a próxima? Eu penso que essa questão ainda, só quando... porque esse feedback é muito legal, né? Assim, por isso que a live ela é interessante nesse feedback que tu me deste agora, de também de pontuar que, embora assim, não seja prerrogativa do Corém apenas, mas uma relação de entender como é que a sociedade compreende o exercício profissional com condições dignas para exercê-lo, né, para manter essa excelência do processo de trabalho a partir dessa fiscalização, mas entender que isso está muito, como a gente pontuou a relação de visibilidade, está muito arraigado também numa concepção do quanto as pessoas entendem daquilo que a gente estuda, né? As pessoas pensam assim, o enfermeiro, ele vai aqui, verifica essa pressão para mim, faz aquilo outro, ou então assim, eu posso te dizer uma situação que é até interessante, eu gosto de falar, é de quando eu fui fazer mestrado, doutorado, eu ouvia pessoas falando assim, da minha família até, mas não vai, só vai estudar muito, vai estar estudando muito, e aí quando a gente vê isso em outras profissões, aí especificamente do médico, quando vai fazer a residência e passa muito tempo, culturalmente as pessoas associam assim, não, mas está certo, tá? São muitos anos mesmo que tem que estudar. Isso tudo tem uma relação de valorização, as pessoas entenderem, até numa sociedade patriarcal, que coloca que a mulher tem essa relação princípio do cuidado, mas é um cuidado materno, enfim, mas a relação de, como você colocou muito bem, a gente precisa entender isso numa dimensão ampliada do sindicato, da Associação Brasileira de Enfermagem, das instâncias formadoras, e que o Corém pode trazer de evidência do quanto tudo isso vai impactar na desvalorização do processo de trabalho, nas condições precárias de salário e de jornada semanal de trabalho. Boa. Já que a gente ficou estarrecidas com a sua colocação, nós estamos nos 10 minutos finais, doutor Ítalo. Nossa. E aí, vou fazer o seguinte, vou pular a última pergunta, onde nós falaríamos sobre a evasão profissional, mas se você quiser se posicionar, eu vou deixar em aberto, mas eu vou pular e já passar para a grande pergunta final, para a gente poder otimizar o nosso tempo aqui no Instagram. Tudo bem? Tudo bem. E aí, vou perguntar, então, por que os nossos colegas enfermeiros e enfermeiras cariocas, fluminenses, daqui do Rio de Janeiro, devem votar na Chapa 2? Apresente suas propostas e fique à vontade se quiser colocar alguma condição daquela nossa perguntinha sobre a evasão dos profissionais. Eu vou falar bem pontualmente, 1 minuto, vou gastar para falar disso. Eu penso que a evasão ela é muito importante entendermos como essa evasão vai prejudicar o serviço, o processo de trabalho dos demais enfermeiros a partir dessas condições precárias. Então, quando a gente fiscaliza e publiciza essas condições, mas traz isso a partir de audiências públicas, trazendo isso também para as casas de poder, entendendo, olha só, se o Estado está com a enfermagem prejudicada porque as pessoas não querem ficar na enfermagem, isso vai impactar as políticas públicas e a saúde de todo mundo do Rio de Janeiro, todo mundo do Brasil. Então, isso é bastante importante enfatizarmos que essa fiscalização tem que ter um entendimento ampliado e conectado com o impacto que isso gera na ponta, no cuidado direto, na qualidade e também na escassez dos profissionais. Porque nesse ano nós tivemos um relatório do Estado da Enfermagem que mostrou uma escassez de profissionais no mundo, uma escassez de mais de 5 milhões. Mas a gente diz, mas tem muito profissional desempregado. Qual é a lógica? A lógica é que é diferente. A lógica de mercado, em que a gente emprega menos pessoas, aí o dimensionamento de pessoal importante, como uma ferramenta para que a gente possa avaliar também a sobrecarga desse profissional, e a gente fazer essa fiscalização pedagógica para fundamentar essas decisões, esses pareceres técnicos de que nós temos condições precárias que sobrecarregam e temos instrumentos para validar essa avaliação e essa decisão.
E tudo isso vai fazer com que as pessoas não permaneçam na enfermagem. Por isso que esse ano nós tivemos, desde o ano passado, o Desafio Nightingale, que é a formação de jovens líderes de até 35 anos nas diferentes instituições do mundo para fortalecer lideranças que permaneçam na enfermagem. Ponto. Então, sobre a chapa 2, quero dizer aqui para vocês, obviamente nossas propostas são amplas e diversas, então eu quero convidar, antes de falar, convidar para que vocês possam acessar na internet o nosso site, onde você encontra em detalhes quem compõe a nossa chapa, uma perspectiva plural de profissionais, mas você encontra detalhadamente essas propostas, e aqui eu estou aqui fazendo uma colinha do site, né, porque é muita informação. Você no coremrj.com.br, todas as propostas estarão lá. Mas eu queria destacar aqui entre a relação de algumas propostas da nossa chapa. Primeiro, potencializar essa cobertura e descentralizar de fiscalização, criando e fortalecendo um departamento de gestão de fiscalização, mas uma perspectiva descentralizada e representativa das 6 mesorregiões do Rio de Janeiro, numa relação, sobretudo, pedagógica, e a gente entende que essa relação pedagógica caminha com indicadores para uma educação permanente que possa fortalecer a compreensão, o entendimento dos profissionais de enfermagem sobre o seu papel, inclusive para fiscalizar e fazer valer o seu exercício profissional com dignidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, do dimensionamento de pessoal de enfermagem, é preciso que esse profissional entenda o dimensionamento não só por uma relação pontual de resolução, de lei, mas também para avaliar essa sobrecarga, porque a gente pode sair de uma posição de réu para vítima, quando a gente consegue comprovar que nós somos vítimas de um sistema que sobrecarrega esse profissional, e o Corem tem que fiscalizar esse processo. E a gente tem que ajudar um ao outro nesse entendimento. Então, quando o Corem amplia essa cobertura de fiscalização, numa relação não só de quantidade, mas de qualidade, precisa tornar também uma relação sistêmica de comunicação entre a enfermagem de todo o Estado, a partir de fóruns, de assembleias, de um seminário anual, mas de livre demanda a partir dessas possibilidades, fortalecer, junto de outras instâncias, condições dignas do trabalho. A gente fiscaliza, faz cumprir o código de ética, mas entende que a enfermagem está em várias frentes. Então, publicizar essas questões é muito importante, mas fortalecer o entendimento, as competências para as pessoas exercerem com maestria o seu processo de trabalho. A gente entende que são frentes diferentes. As condições dignas de trabalho são frentes diferentes, mas também as pessoas precisam cada vez mais caminhar para uma educação que transforma essa realidade, uma formação que transforma essa realidade. E aí a gente trabalha com gestão de conhecimento também, que é trazer essas evidências a partir de políticas que possam ser traduzidas para a sociedade de uma forma ampliada, mas fugir da lógica de fiscalizar por fiscalizar, né? Então, primeiro é fazer com que todos entendam esse papel. São muitas propostas, mas especificamente destacar essas, dar visibilidade também para os profissionais em suas experiências exitosas. Isso é importante, como uma questão secundária. Quando eu falo secundária, por não estar diretamente relacionada à fiscalização do exercício profissional. Mas, como a gente está falando ainda da pandemia, é também entender as experiências exitosas de outros sistemas, né? Não é porque nós temos uma proposta, um programa, que a gente não vai ter uma escuta ativa, e essa escuta ativa para uma gestão que assuma o compromisso de ouvir para fazer junto das pessoas, né? Então, uma ouvidoria, uma escuta ativa, atenta, e também aprendendo junto das experiências exitosas. Por exemplo, o COFEM tem uma Câmara Técnica de Apoio à Saúde Mental dos Profissionais durante a pandemia, e isso é importante de ver como é que essa descentralização precisa acontecer nos diferentes Corems. Então, não tenho aqui receitas para solucionar de forma pontual. Nós temos uma proposta que é ampla, que é coerente, que é exequível, mas precisamos de toda a enfermagem do Rio de Janeiro para fortalecermos essa enfermagem no campo do exercício profissional e da ética. Então, a chapa 2, para representar você, junto de outros profissionais, que têm essa vontade de fazer a diferença. Então, voltando à pergunta lá inicial, é por isso que eu integro essa chapa, por entender que a gente tem que ter vontade de poder e fazer a diferença junto da coletividade da enfermagem, mas com um compromisso social daquilo que as pessoas
nos incutiram na relação do voto, da confiança do voto. Então, eu peço a confiança de vocês para, no dia 8, né, de novembro, que dura aí 24 horas, essa votação que é online, votarem na chapa 2. Mas para melhores detalhes, assim, ampliar a visão, não deixem de acessar nossas propostas nesse endereço. Então, eu vou repetir, vocênocoremrj.com.br, tá certo? Falei muito rápido, né, nordestino que fala rápido assim, mas é isso. Ficou claro sim, doutor Ítalo. E vou só colocar aqui a última fala da professora Tirel, que está aqui acompanhando a gente mais uma vez. Muito obrigada, professora. Ela está se pronunciando aqui, ela também que faz parte da Chapa 2. E ela diz, estamos juntos na luta pela valorização da enfermagem e pelos direitos dos trabalhadores da saúde e da enfermagem. Então, para você que quer conhecer mais sobre as propostas da Chapa 2, infelizmente a gente tem um tempo limitado aqui no Instagram, pode ir lá no site e nos próprios perfis dos profissionais que estão compondo essa chapa, que eles também estão fazendo aí a propaganda das suas propostas. Mais uma vez, obrigada. Nós estamos aqui partindo para os últimos 3 minutos. Eu não vou deixar essa live acabar comigo falando. Eu vou abrir mais um pouquinho para o seu momento, sua fala, porque a oportunidade ela é toda sua. Mas eu já vou agradecer mais uma vez, antes do Instagram derrubar a gente, por deixar entrar aí na sua casa, na sua rotina. Obrigada para todos vocês que estão aqui acompanhando a nossa live. Eu sempre falo isso. Para todos os meus seguidores que estão acompanhando aqui a live, vocês já mostram que são empoderados e são enfermeiros diferenciados. Vocês poderiam estar vendo qualquer coisa no Netflix, na Amazon Prime ou aqui na internet, mas você estava aqui acompanhando esse super assunto. Então, um beijo especial no coração de cada um de vocês que ficou com a gente até agora. E, doutor Ítalo, vamos lá. Faça suas considerações finais e sinta-se beijado com todo carinho e respeito. E boas eleições, né? Bons votos. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui e parabenizá-la também por este canal. Empoderar a enfermagem é preciso e esse empoderamento ele é coletivo. Então, lideranças como você são importantes para mobilizar essa enfermagem, que você continue, então, exercendo esse papel fundamental. E, enquanto membro da Chapa 2, eu só posso reiterar, pedir a confiança de vocês, né? Quem acompanha meu trabalho e dos demais membros da chapa, como a professora Tirel, que está aqui, a sua confiança para votar no dia 8 na chapa 2, para representar você no Corém, Rio de Janeiro. Muito obrigado. Eu vou finalizar minha fala agradecendo, para a gente não ser cortado aqui. Mas muito obrigado e parabéns por esse trabalho maravilhoso para impulsionar a enfermagem. Mais uma vez eu quero destacar que é maravilhoso não só porque você traz assuntos da enfermagem, mas você oportuniza pessoas da enfermagem falarem aqui, exporem suas experiências, e isso é muito importante para a visibilidade da enfermagem. Parabéns e muito obrigado em nome da Chapa 2. Muito obrigada. Então eu vou aproveitar que a gente está aqui com esses minutos finais. Corre lá, www.vocenocoremrj.com.br, correto? Corretíssimo. Lá tem todas as propostas da Chapa 2. Fique por dentro, vote com consciência, avalie quem são os membros de cada chapa. E aí, mais uma vez, quando alguém vir me perguntar, direciona aí para a live, porque aí a pessoa vai ter um voto com coerência e tomando a sua decisão pelo que ela avaliou de forma crítica e reflexiva sobre as propostas que foram levantadas. Então, esse é um papel de empoderamento também. Doutor Ítalo, muito obrigada. Eu sou uma fã sua. Eu sigo o seu perfil no Instagram. Então, muito feliz de ter falado com o senhor essa noite. Um beijo. E já adianto que essa live está indo daqui a pouquinho para o canal no YouTube para que seja viralizada e mais pessoas tenham acesso a ela, mas também vai ficar salva aqui no IGTV. Um beijo para todos vocês e até dia 8 nas eleições. Votem com consciência, com sabedoria e exerçam o seu poder na enfermagem. Um beijo. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado.